Maravilha. Aleluia. Então vamos comigo, Daniel capítulo 9, mas vamos falar hoje sobre a primeira parte da profecia. Você vai entender quando nós lermos o texto. Daniel capítulo 9, 10 para as 8, não é isso? Para as 9. Então nós temos tempo bastante para dar início, começar e vamos terminar no horário, em nome de Jesus. Daniel capítulo 9, todo mundo lá? Versículo 20. Pastor Walter embarcou hoje cedo, deixou um grande abraço para toda a igreja, foi embora muito feliz, muito alegre e satisfeito de ver uma igreja com tempo suficiente para estudar a palavra de Deus. Ele foi embora muito feliz. Deixou um abraço para todos vocês. Daniel 9, 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Diga comigo, toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Então agora dobra a sua atenção daqui para frente. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então vamos de novo, caso você não tenha contado, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, povo de Israel, e sobre a tua santa cidade. Que cidade é essa? Jerusalém. Para, número 1, extinguir a transgressão. Número 2, dar fim aos pecados. Número 3, expiar a iniquidade. Número 4, trazer a justiça eterna. Número 5, selar a visão e a profecia. E número 6, ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas, diga 7 semanas. Então olha isso, 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E por fim, no verso 27 diz: e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Digam graças a Deus. Podem se assentar. Bom, o pastor Walter Brunelli fez um trabalho magnífico na semana passada, e eu confesso que, embora o conhecesse e já esperasse que fosse bom, mas foi bem além das minhas expectativas, porque ele teve a sabedoria de começar pelo livro de Jeremias, mostrando, portanto, uma base, um fundamento para se entender o livro de Daniel. Isso na quinta-feira. No sábado, ele falou sobre o livro de Daniel, dando uma visão panorâmica, e era exatamente isso que ele deveria ter feito, uma visão panorâmica, e então, no domingo, ele terminou fazendo, então, a devida conexão do livro de Daniel com o livro de Apocalipse,
sempre tendo como ponto de partida esta profecia do capítulo 9 do livro de Daniel, a partir do versículo 20 em diante, que é uma profecia conhecida teologicamente ou escatologicamente falando como as 70 semanas de Daniel. Esta semana, quem deveria estar falando hoje aqui seria o pastor Abungo. A função é exatamente pegar a profecia das 70 semanas e começar a desmembrá-la para que ela seja entendida no seu todo. Então, o que eu vou fazer hoje aqui? O tema de hoje, que ele deveria ministrar, é exatamente este, a primeira parte da profecia. Há duas formas de se desmembrar a primeira parte desta profecia. Então, você vai ter que ficar com a Bíblia aberta para a gente poder checar o texto, para nós seguirmos a rota do texto exatamente como ele é. Então, veja bem o que diz o versículo 23. Ele diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Então, olha aqui para mim. Escatologia, ou a mensagem das coisas futuras, elas precisam ser tratadas com muito cuidado, com muito esmero. E as pessoas não fazem isso por muitas razões. As pessoas não têm tempo, as pessoas não valorizam a palavra de Deus como se deveria, etc. Mas glória a Deus que há muitas exceções, muitas igrejas que fazem o que nós estamos fazendo aqui. Nós não somos os únicos, claro que não. Tem muitas igrejas por aí que estão principalmente despertando, acordando para esta realidade que é estudar a palavra. E todas as vezes, preste atenção, existem várias expressões na Bíblia, quando diz respeito à profecia, a Bíblia de alguma forma faz um destaque. Vou te dar alguns exemplos. Exemplo número 1 é o que acabamos de ler. O anjo diz para ele: olha, toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Numa linguagem bem abrasileirada seria: presta bem atenção nesta palavra e se esforce para entender esta visão. E Paulo falando, por exemplo, aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, ele diz: olha, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, orientando as pessoas a estudarem aquilo, pesquisarem aquilo e etc. No livro do Apocalipse, no capítulo 13, no final do capítulo 13, João diz: olha, quem tem entendimento, calcule o número da besta, também se referindo à escatologia. No final do livro do Apocalipse, no capítulo 22, então, o Senhor diz, João relata, que ouviu do Senhor dizendo: olha, quem acrescentar uma vírgula nas palavras deste livro, será também acrescentado ou serão acrescentados os flagelos também sobre esta pessoa e etc. Então, dando a entender exatamente o quê? Que essas questões proféticas não podem ficar no esquecimento. Nós não podemos tratar profecias bíblicas de qualquer maneira e muito menos deixar de olhá-las. Porque no momento em que nós estamos vivendo, esse momento do tempo do fim, e a maior parte das profecias, uma boa parte das profecias foram reservadas para um tempo extremamente curto. Olha só como que a mente de Deus é. A história do povo de Deus, desde Israel até agora, já tem milhares e milhares de anos de história. De Abraão para cá, por exemplo, já cerca de 5.000 anos de história. Se cumpriram algumas profecias, claro, um bom número de profecias, mas o maior número de profecias, se formos calcular paulatinamente tudo que está profetizado nos livros proféticos, a maior parte das profecias para se cumprirem individualmente estão reservadas para agora, para o tempo do fim. Ou seja, a maior parte do cumprimento profético acontecerá dentro de um tempo curto, quando tudo acontecerá ao mesmo tempo. Por isso que o pastor Walter disse aqui, me parece que no sábado, a respeito da renovação da massa de informação que está acontecendo no planeta Terra. E eu digo para você mais, as coisas estão acontecendo tão rapidamente que nós temos a tendência de perder a contagem. Nós temos a tendência de parar de observar, de prestar atenção. A gente acostuma com tudo. Mais um terremoto não sei aonde. Mais um terremoto. Agora nesse morreu 200 mil. Aí, tá vendo? Já morreu 200 mil. Outro terremoto não sei aonde. Agora outro tsunami não sei aonde. É verdade. Agora a gente vai acostumando com isso. Acontece todo dia, todo dia, todo dia. A gente vai acostumando com essas coisas. A gente para de checar. Afinal de contas, o que essas coisas que estão acontecendo têm a ver com o que a Bíblia fala profeticamente a respeito do tempo do fim? Quem está comigo nesta noite? Então a profecia é mais ou menos o seguinte:
quando o anjo vem e diz, olha, 70 semanas, há um período de tempo que está determinado sobre o seu povo e sobre a sua cidade. E esse período de tempo é calculado em semana. Semana em hebraico é Shabua. E Shabua significa semana normal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não é? Que não são os mesmos nomes, logicamente, em hebraico. E, aliás, não tem nome os dias da semana, é contado com primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo dias da semana. Mas, basicamente, a palavra Shabua significa duas coisas. Significa semana literal, como nós conhecemos, e significa 7 anos, ou 7 períodos de anos. Então, quando o anjo diz 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, a tradução dessas 70 semanas, ao pé da letra, seria 490 anos estão determinados sobre o teu povo. Porque você pega 70 e multiplica por 7 anos. 70 vezes 7 anos, vai dar 490 anos. E esse período de 490 anos foram determinados por Deus para fazer 6 coisas em Israel. Volta para a palavra, capítulo 9. Versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, selar a visão e ungir o santo dos santos. Então, escuta bem, existem coisas que aconteceram na história com o povo de Israel, porque esta profecia está intimamente ligada com o povo de Israel. Ela nos afeta, nós vamos estudar isto na próxima semana. Na próxima semana, o pastor Moisés vem, exatamente, vai falar sobre este gap que há entre a 69ª, a semana de número 69, e a 70ª. Então, aqui estão as 69 semanas. Aí tem um gap aqui, e aqui está a última semana, a de número 70. Dentro desse gap está a igreja. Mas isso nós vamos estudar semana que vem. Hoje nós vamos falar do que aconteceu dentro daquele primeiro período da profecia, porque é importante que a igreja entenda algo hoje. Mas primeiro vamos ver isso aqui. O que aconteceria se Deus não estabelecesse esses 490 anos como período de tratamento divino sobre Israel? Deus fecharia a história sem fazer um acerto de contas com Israel e sem fazer um acerto de contas com as nações. E a maneira como Deus desmembrou esse período da história não parece muito matemático, não parece muito fair, muito justo. Porque Deus pega 490 anos e divide da seguinte forma: primeiro ele pega 49 anos, depois ele pega mais 62 semanas, 62 vezes 7, que dá 400 e, se eu não me engano, 34, se eu não me engano. Alguém que tiver melhor de cabeça aí pode calcular. 62 vezes 7, segundo período. Aí dá uma pausa, ele diz, no final das 62 será tirado o Messias, porque Cristo morre na cruz do Calvário. Como? 434, exatamente. No final da 62ª, que somado às outras 7, torna-se a 69ª, diz a Bíblia, o Messias será tirado. Então, a semana de número 69, ela se encerra quando Cristo morre na cruz do Calvário. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, nasce a igreja. Quando nasce a igreja, encerra a 69ª semana. Aí dá uma pausa, porque a profecia não diz ou melhor, o anjo não diz que esta profecia deveria se cumprir de forma cronológica. O que ele diz é que essas 70 semanas precisam se cumprir, porque ao se cumprirem as 70 semanas, então Deus fará um acerto com o povo de Israel. Em primeiro lugar, para extinguir a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Então olha só, 3 vezes uma expressão ligada ao processo do tratamento de Deus contra o pecado de Israel e, portanto, contra o pecado das nações.
3 vezes. Por que será que Deus manda repetir isso aqui? Para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. Não é a mesma coisa, pastor? Parece a mesma coisa, elas soam semelhantes, mas tecnicamente falando, elas têm funções diferentes. E eu vou explicar para você aqui agora, vamos lá. Primeiro lugar, para extinguir a transgressão, diz respeito, eu estou falando tecnicamente, porque Israel tinha um processo de culto, um sistema cultual, e dentro daquele sistema cultual judeu, havia alguns rituais que tinha como objetivo expurgar os pecados da nação, pecados individuais e pecados da nação. Então, quando o texto diz, no primeiro ponto, o texto diz, no versículo 24, para extinguir a transgressão, o texto está se referindo a toda aquela apostasia judaica, a contar do tempo de Jeremias. Vamos resgatar aqui agora um pouquinho do que o pastor Walter disse, porque eles estavam cativos por causa do que Jeremias profetizou. Então, a contar por ali, e todo aquele histórico que ele fez muito bem, dos 70 anos, ou dos 70 anos sabáticos, que eles foram ignorando, porque a cada 7 anos a terra tinha que descansar 1 ano, e eles foram ignorando. Quando inteirou 70, Deus falou, agora a terra vai ficar em descanso por 70 anos. A partir dali começa a contagem desse tratamento de Deus. Então agora deixa eu dar uma pausa para te aplicar uma coisa. Esta é a razão do porquê a igreja precisa orar pelas nações, ou pela sua nação. A igreja, eu lamento por uma coisa que eu vou dizer, pastor Joel, a igreja não tem muita consciência do valor da oração dela pela nação. Como é que o senhor sabe disso? Porque a igreja não ora pela nação. Se eu perguntar aqui, quantos aqui esta semana oraram pelos Estados Unidos da América, eu não vou nem perguntar. Porque as pessoas não acreditam que essas coisas valham a pena. Orando ou não, o Obama vai fazer o que ele quiser mesmo. Orando ou não, o Congresso vai votar o que der na telha. Orando ou não, o Senado vai fazer o que ele bem quiser. É isso que nós pensamos ou não? De verdade. Mas está errado. Biblicamente está errado. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E você sabe por que o povo de Deus pensa do jeito que eu estou falando? Exatamente porque o povo de Deus não dá valor às profecias bíblicas. Como nós não damos valor às profecias bíblicas, então nós não valorizamos determinadas coisas que vêm atreladas ao conhecimento das profecias. Como hoje, por exemplo, você tem uma grande chance de sair daqui pensando diferente nesse aspecto. Porque olha o que acontece quando Deus resolve tratar com o povo. Escute isto: Deus trata com o seu pecado individualmente. O seu pecado será tratado por Deus. Mas Ele pega o seu pecado, soma com o pecado da pessoa que está do lado, soma com o pecado da pessoa que está atrás, soma com o pecado da pessoa que está à frente, soma com o pecado do vizinho da rua de trás, ele soma com o pecado da cidade vizinha, ele soma com o pecado do estado, soma com o pecado do resto da nação, e ele também vai cobrar da nação aquele volume de pecado. Ele está entendendo? Porque Deus não pode deixar pecado impune. Ele tem que tratar. Ele não deixa passar. É aí que entra a intercessão. Porque não se esqueça do versículo 20. Olha para o versículo 20. Estando eu ainda falando Quem está presente aqui? Estando eu ainda falando Então essa profecia só existe porque Daniel estava orando pela nação de Israel, e ele estava também orando pela Babilônia, porque era ali que ele estava, cativo, meio cativo. Na verdade ele já era, nessas alturas do campeonato, ele já era um dos ministros da Babilônia, orando
pelo seu povo, ele discerniu as profecias de Jeremias. Daniel estava estudando as profecias de Jeremias, e quando ele viu, opa, peraí, Jeremias disse que seriam 70 anos, deixa eu calcular, tá, 10, 15, eu saí no ano tal, eu tinha tantos anos, deixa eu ver aqui, epa, tem quase 70. E quando ele calculou aquela profecia, então ele começou a interceder a Deus, tipo assim, Senhor, olha, o Senhor lembra, o Senhor falou que eram só 70. Deus, o Senhor disse que era 70. E ele começou a orar e citar de volta para Deus o livro de Jeremias. Ele foi citando de volta para Deus. E aí o verso 20 diz, estando eu ainda falando e orando. Que mais, vírgula? Que mais? E confessando o meu pecado e o pecado de quem mais? Aí o anjo vem e fala com ele, versículo 24, olha, 70 semanas estão determinadas para extinguir a transgressão. Então esse extinguir a transgressão, tecnicamente falando, diz respeito à transgressão, porque veja bem, não é extinguir as transgressões, é extinguir a transgressão, significa que dizia respeito à postura da nação, postura do povo. Quem está entendendo? Não dizia respeito a atos isolados, dizia respeito a uma postura do povo. E quando o povo se rebela contra Deus, quando o povo resiste a Deus, quando o povo peca contra Deus, aquilo precisa ser trazido em juízo. Não pode ficar no esquecimento. Quem está me acompanhando nesta noite? Então, esta transgressão que você lê da história de Israel desde o Velho Testamento, o que acontece com Israel e Jesus, e todos os juízos decorrentes daquilo, a destruição de Jerusalém no ano 70, o povo dispersado pelo mundo, o começo do retorno agora em 1945, e a nação de Israel completamente alheia ao Messias, completamente alheia ao Messias. Como que essas coisas podem ficar desse jeito? Não podem, Deus precisa tratar dessas coisas. Então ele diz, para extinguir a transgressão, dar fim, agora olha só, dar fim aos pecados. Aí vem exatamente aquilo que eu falei, a somatória, que é quando Deus vai pedir conta daquilo que eu andei fazendo, do que você andou fazendo. Agora, lógico que para a igreja, no tempo da graça, nós não precisamos chegar na eternidade para fazer um acerto com Deus de todos os pecadinhos, porque isso seria uma loucura. Nós temos uma arma poderosíssima que é o sangue de Jesus, e a Bíblia diz, o sangue de Jesus Cristo, disse João, nos purifica de todo o pecado. Então crente não precisa ir acumulando pecado, acumula um hoje, acumula outro amanhã, vai acumulando, não se arrepende, endurece o coração, aí não tem jeito, vai ter que dar conta de tudo junto de uma vez só. Mas à medida em que você já salvo, transformado, e você vive debaixo da cobertura do sangue de Jesus, e é lógico que você se torna, na verdade, um intercessor, um profeta do ponto de vista da intercessão, porque você, ao invés de estar pesando a balança dos pecados da nação, você está, na verdade, aliviando aquela balança, porque você está vivendo uma vida reta, uma vida justa, uma vida de temor a Deus. Estão entendendo, gente? Essas coisas que eu estou falando com você aqui têm a ver com profecias. Olha como que profecia é um negócio sério. Como que profecia é sério. Como é que eu posso deixar de estudar profecia? Uma igreja que deixa de estudar profecia perde o temor de Deus. Porque quando eu leio na história as coisas que Deus fez por causa de pecados, as coisas que Deus fez por causa de transgressões, por causa de iniquidades, eu olho para essas coisas e essas coisas me revelam o verdadeiro caráter de Deus. Porque, sabe por que existem profecias na Bíblia? Eu comecei a falar esses dias, né? Falei a primeira, depois esqueci. Aí o evangelista Eli correu para mim, pastor, o senhor falou 3, mas só disse uma. Então vou repetir de novo.
por que que as profecias estão na Bíblia? Por que que não tem na Bíblia só que Jesus salva, Deus nos ama e que pá. Por que que tem profecias? Por que que tem previsões na Bíblia? Para eu ler e ver, olha, ele preveu ou previu e aconteceu. Por que que é importante estar na Bíblia que Jeremias citou o nome de Ciro 100 anos antes dele nascer? Por que que é importante eu saber disso? Saber que tudo que aconteceu no passado com o povo de Deus foi predito antes. 3 razões. Quantas? Então, razão número 1, para provar para você e eu que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Não tem nada melhor na Bíblia para provar para você a soberania de Deus do que uma profecia cumprida. Quando surgia a dificuldade, o aperto, meu Deus, e agora? Crise, não sei o que, dificuldade, aperto, problemas da igreja, não sei o que lá. Quédate tranquilo. Deus está no controle. Leia a Bíblia, Deus não perde nunca o controle de nada. Deus está no controle de todas as coisas. Ele provou para você e eu. As profecias não estão aqui por causa de Deus, elas estão aqui por causa de nós. Que nós precisamos saber dessas coisas. Então, número 1, para mostrar para você e eu a soberania de Deus, de que Deus está no controle de todas as coisas. Imagina só um Deus no controle de tudo poderia dizer, olha, 490 anos estão determinados. Tipo assim, daqui a 490 anos vai acontecer isso. E como esses 490 anos ainda estão interrompidos por um período de já 2010 anos, então imagina, 490 mais 2010, dá quanto? 2.500. Se contar o gap da 69ª para a 70ª semana, Anne, já dá 2.500 anos. Então Deus está dizendo, daqui a 2.500 anos, vai acontecer isso, vai levantar um homem, vai haver um governo mundial, as pessoas não vão comprar e vender, as pessoas isso e aquilo, um homem se levantará, assumirá o controle. 2.500 anos atrás, como que eu posso duvidar de um Deus desse? Como que a igreja pode ficar insegura? Como que a igreja pode ficar indecisa? Como que a igreja pode brincar com Deus? É por isso que o diabo trabalha tanto para nós desprezarmos as profecias. Porque a gente começa a desprezar as profecias, aí vai virando uma igreja de festa, uma igreja de oba-oba, não é verdade? Uma igreja de oba-oba. Agora cantou fulano de tal, aí vem. Agora festa não sei das quantas, aí outra festa. Agora não sei o que lá, a igreja virou clube, gente. Igreja virou clube. Pega aí qualquer crente na rua aí, de qualquer igreja, provavelmente até da Full Revival, pega aí qualquer um que passar na rua, você é crente? Sou, vem cá, fala para mim aqui, explica para mim isso, a maioria não vai nem saber do que você está falando. Alguns crentes, se você disser para ele que tem 66 livros na Bíblia, ele vai até se assustar. Porque o diabo fez um very good job. É duro, não é verdade? A gente tem que virar para o diabo e falar, good job, hein? Você está fazendo um good job. Qual é o good job que ele está fazendo? Nos desviando da palavra. Enchendo os nossos corações de bobagens, de besteiras, tentando nos convencer que vida cristã é uma farra, uma festa constante. E a gente vai se afastando da verdade, vai se afastando. Vida cristã é isso aqui também, ó. Profecia, 70 semanas, olha aqui, Daniel, é isso que vai acontecer, ó. Olha, e ele vai vir, vai destruir a cidade. Mas para que o senhor está me falando isso, Deus? Que vai destruir a cidade de novo? Agora escute isto. Por que Daniel estava na Babilônia? Daniel estava na Babilônia porque a cidade de Jerusalém havia sido destruída, certo? O templo incendiado, os muros derrubados, tudo. Agora eles estavam voltando de volta para a terra, para todo o processo de reconstrução.
Aí Deus antecipadamente diz: não, vai vir um príncipe e vai destruir a cidade toda de novo. Porque Deus estava olhando lá na frente, estabelecendo a profecia para, em primeiro lugar, mostrar que Ele é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Levante a sua mão para o alto. Quero ver os crentes aqui nesta noite. Diga comigo: Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Maravilha! Que coisa tremenda. Agora, número 2, escute isto. Número 2, por que as profecias estão na Bíblia? Para ensinar eu e você a temer a Deus. As profecias estão nas Escrituras para ensinar você e eu a temermos a Deus, mostrando assim: olha, esse Deus de amor que você está vendo, que envia o Filho dele para morrer por você e por eu, Ele também destrói cidades, Ele também incendeia a sua própria casa, Ele põe fogo no templo que foi construído para Ele mesmo. Esse Deus que é amor, que salva, cura, liberta e transforma, Ele manda o seu próprio povo para o cativeiro. Agora explica para mim, o que mais na Bíblia me diria o que eu estou dizendo aqui hoje, se não estudar as profecias? Então as profecias estão na Bíblia para, em segundo lugar, mostrar para eu e você que Deus não está de brincadeira, de que Deus está levando a coisa muito a sério, e elas estão ali para que eu e você tenhamos temor de Deus. Então, em primeiro lugar, para mostrar que Deus é soberano e está no controle. Segundo lugar, para que eu e você tenhamos temor de Deus. Digam graças a Deus. E terceiro lugar, porque eu preciso chegar num outro ponto. Por que as profecias estão na Bíblia? As profecias estão na Bíblia para mostrar para toda a humanidade que o planeta Terra, que as nações prestarão conta a Deus de absolutamente tudo. Quando você lê as profecias, quando você olha para as profecias, você entende que Deus não vai deixar nada passar em branco. Não tem disso não, meu filho. Carnaval do Rio de Janeiro está lá agora, né? Começou, em alguns lugares já começou semana passada. A gente olha aquilo, meu Deus, que coisa, que agonia. É verdade. Você vê aquilo lá, aquela podridão, aquele monte de gente nua, aquela bandalheira, e a mídia apoiando, a mídia mostrando aquela coisa. Agora a abençoada da Globo me põe uma reportagem na televisão, com os médicos todos falando que dançar carnaval é bom para a saúde. E os médicos todos falando: não, as passistas vivem não sei quanto tempo, não sei o que lá, as baianas não sei o que, olha, é melhor do que exercício. Ou seja, não precisa nem ir para a academia, é só pular carnaval. Você vai ficar muito saudável. Você acha que essas coisas vão passar em branco? Você acha? Você acha que aquilo tudo ali vai passar em branco? Você acha que o fundador daquela estação de televisão, que, desculpe a expressão, mas tem que ser essa, que desgraçou o Brasil, você acha que aquilo vai ficar impune? Tem que ter um dia em que Deus vai se assentar no trono e dizer: hora do acerto de contas. Quem está entendendo, gente? Muito bem, agora eu quero te mostrar uma coisa que eu acho extremamente importante. Vamos só rever algo que tem aqui no próprio texto, nós vamos então agora para outros textos. Diz assim, verso 25. Olha de novo a expressão: sabe e entende. Todas essas expressões são expressões que nos impulsam a estudar. Sabe e entende. Diga comigo: eu preciso saber e entender. Quantos acreditam aqui que no final desse mês, tudo que você vai aprender aqui, ouvindo aí 4 pregadores diferentes,
você vai aprender aqui, aprender mesmo, que você, tudo bem, você não vai memorizar tudo, você não é nenhum titã, não é nenhum mágico. Mas você pode anotar, a maioria aí ganhou caderno, quem não trouxe porque não quis, mas todo mundo ganhou caderno, caneta, não é verdade? E ali estão os DVDs sendo registrados. Então você pode anotar, escrever, comprar os DVDs depois. Quantos aqui acreditam que no final desse evento você vai estar mais sólido na sua fé? Levante a mão. Esse é o propósito do estudo da palavra de Deus. Independente do que aconteça amanhã, você está mais sólido, mais seguro, firmado na palavra de Deus. Digam graças a Deus. Então olha o que diz o verso: sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas. Diga 7 semanas. Então vamos por etapas. Corre comigo para 2 Crônicas, capítulo 36. 2 Crônicas, capítulo 36. Vai dando um amém os que foram achando para eu saber. Segundo Crônicas, capítulo 36, acharam? Então vamos ao versículo 22. Nós vamos ler esse e já vamos entrar em Esdras, que eu quero te mostrar algumas coisas. 2 Crônicas 36, 22. Porém, ok, vamos voltar um pouquinho para você poder entender o raciocínio, né? Versículo 20 diz assim: e os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Pastor Walter Brunelli falou sobre isso. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Verso 22. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele? Agora, imediatamente, capítulo 1, versículo 1 de Esdras, na mesma página, provavelmente, sua. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então aqui agora vamos rever isso aqui. Bom, o anjo Gabriel chega para Daniel e diz assim: olha, 70 semanas de anos, 70 vezes 7 anos, 490. Ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Agora, ele não diz da forma que eu vou dizer, mas é isso que ele está dizendo. Agora ele diz assim: mas elas acontecerão em 3 períodos diferentes. Esses períodos serão 7 semanas, depois 62, depois uma. 7 com 62, 69, com uma 70. Quem está entendendo isso? Então o anjo subdivide as semanas em 3 períodos: 7, 62 e uma. Agora, olha por que ele subdivide essas semanas, para você entender. O rei Ciro começa a governar em 539. 539 ele começa a governar.
São 6 reis que a Bíblia apresenta. Claro que a Pérsia teve muitos outros, mas a Bíblia apresenta 6 reis na história do relacionamento com a Pérsia e com Israel. Então preste atenção, são esses: o rei Ciro, que começou a governar em 539, isso está em Isaías capítulo 5, por exemplo, né? No livro de Daniel você também encontra, e do próprio livro de Esdras, capítulo 1 ao 3. Tem um outro chamado Cambises, que começou a governar em 530. Depois tem um chamado Emerdiz, que começou a governar em 521. Isso está em Esdras, do capítulo 4, versículo 7 em diante. Eles atendiam por outros nomes. Depois vem o rei Dario, chamado Dario Grande, que também começou a governar em 521, porque esse outro governou muito pouco tempo. Depois tem o Xerxes, que começou a governar em 486, que é o mesmo Assuero do livro de Esther. E tem Artaxerxes I, que começou a governar em 464 e foi até 423. Então, basicamente, esta relação intensa de Israel com a Pérsia começou em 539, quando a Pérsia dominou a Babilônia, e se estendeu até 423. Agora escute isto: 7 vezes 7 dá quanto? 49. O anjo diz assim, desde a ordem, vamos de novo lá, capítulo 9, versículo 24, versículo 25, sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas. Então, do momento que sai a ordem, que Ciro dá a ordem, no seu primeiro ano, que o texto está dizendo aqui, eu li para você as duas versões, a versão de 2 Crônicas e a versão de Esdras. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Então, em 539, em torno disso, 539, porque essas datas podem não ser rigorosamente precisas, mas em torno de 539, então o rei Ciro sobe ao poder e ele então dá ordem para que o povo volte para a terra. Então agora vamos calcular isso aqui. 539 até 500 dá 39 anos. De 539 a 500 dá 39 anos. Estou calculando assim para você entender, tá? Até 500. Até 490 dá 49 anos. Então, em torno de 490, atinge exatamente 49 anos. Agora, olha isso aqui. O rei Assuero, o rei Xerxes, subiu ao poder em 486. Então, é mais ou menos isto. O primeiro período da profecia se cumpriu entre o início do governo de Ciro e o início do governo de Assuero. Então agora vai comigo para o capítulo 4 de Esdras. Passa algumas folhas aí. Para você entender por que Deus subdividiu essas profecias. Porque às vezes a gente fica pensando, meu Deus, por que Deus não cumpre logo tudo que Ele me prometeu? Quem que nunca pensou isso? Fala a verdade. Poxa, Deus, pastor, Deus me prometeu não sei o que lá, eu estava lá no Brasil ainda, eu ainda estava matando aula no high school, quando Deus me prometeu isso e aquilo, nunca se cumpriu, pastor. Cumpriu uma beiradinha um tempo atrás, aí, mas não, você vai entender por que Deus não cumpre, às vezes, profecias ou promessas todas de uma vez na vida da pessoa. Capítulo 4 do livro de Esdras. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus. Os adversários de Judá e Benjamim. Como também já lhe sacrificamos desde os dias de Azar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porque o pastor Walter também falou sobre isso, não é? Que a Síria, quando ela conquistou o reino do norte,
que a Síria fez? Ela pegou povos diferentes de outras regiões e mandou para povoar aquele lugar. Verso 3: porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós somente a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Verso 4: todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Pausa no versículo 4. Look at me. Preste atenção. O capítulo 4 de Esdras está transcorrendo dentro desse período de 49 anos. Então, esse capítulo 4 já tem alguns anos já caminhando para frente. Eles já começaram já os projetos para reedificar o templo, aquela história toda, porque a reedificação do templo levou um tempo longo. O templo foi reedificado, na verdade, algumas centenas de anos depois, porque eles lançaram o fundamento do altar aqui no livro de Esdras. Quando chega no livro de Neemias, que no hebraico é um livro só, eles lançaram o fundamento do altar e agora eles precisam reconstruir os muros, e eles em 52 dias reconstroem os muros. E aí agora os muros estão reconstruídos, eles já estão morando na cidade, já estão dentro das suas casas, começaram a se sentir seguros, cada um foi cuidar da sua vida e o templo ficou por ser construído. É aí que entra o livro de Ageu e o livro de Zacarias. Ageu e Zacarias são exatamente profetas que profetizaram para que o povo não se acomodasse. Construa a casa do Senhor. Então aqui é que vem isto. Quando eles chegaram na terra para começar a edificar o templo do Senhor, começar a reedificar a cidade, etc., o povo que estava na terra, escute isto, gente, pelo amor de Deus, isso é muito forte. Algumas pessoas que estavam na terra, o diabo plantou algumas pessoas bem no meio do povo de Deus. E aquelas pessoas que estavam plantadas no meio do povo de Deus, o texto diz, elas estavam lá para enfraquecer as mãos do povo de Judá no edificar. Então, eles funcionavam como uma espécie de praga, como uma espécie de vírus, porque eles queriam, em primeiro lugar, deixa a gente trabalhar com vocês, deixa a gente edificar com vocês a casa de Deus, porque nós já sacrificamos a Ele no passado, anyway, de qualquer forma. Aí o Zorobabel, que era sacerdote, e o povo, os anciãos, falaram, não, vocês não podem edificar conosco a casa de Deus. Vocês, na verdade, não servem a Deus, vocês não são o povo de Deus. Nós, o povo de Deus, é que temos que edificar a casa ao Senhor, vocês não. Por favor, get out of here, dá licença. Excuse me. Escute bem, todas as vezes que o diabo tenta entrar por um ângulo e você bloqueia, não pense que ele vai desistir. Poxa vida, eu queria entrar por aqui, olha, não deixou, então paciência, deixou embora. Não. Ele sai, dá a volta, ele vai procurar um outro ângulo do lado de cá. Não achou não? Ele dá a volta pelo lado de cá, ele vai procurar um outro ângulo do lado de cá. Ele vai continuar tentando até que ele encontre o buraco e a brecha para ele entrar ali dentro, para poder atingir o povo de Deus. É assim que o diabo trabalha, quem está entendendo? Não, por que Deus dividiu a profecia em 3 partes? Primeiro, porque dentro daqueles 49 anos o povo não estava preparado para edificar ao Senhor. Então aqueles primeiros 49 anos era um tempo de readaptação, era um tempo de reaprendizado. O povo estava cru, o povo voltou para a terra, eles não sabiam muito bem o que fazer, perdidos. O que fazer? Se não fosse alguns líderes que aparecem citados no capítulo 2 ali, como Zorobabel, como Esdras, como Neemias, como Mardoqueu, lembra de Mardoqueu? Do livro de Esté? Foram os líderes que ajudaram o povo a se orientar. Ainda assim, levou um tempo longo para eles poderem, por exemplo, reedificarem os muros, que foi menor,
mas para edificar o templo. Aí, quando vem a segunda parte da profecia, o texto fala exatamente sobre isso. Olha, os valados e as tranqueiras serão reedificados em tempos angustiosos. Tempo de dificuldade. Então, escute só o que eu vou te dizer. Faltam 20 minutos ali. Se Deus dissesse para Daniel, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e elas vão acontecer in a row, na sequência, nós teríamos dificuldade de entender a forma como Deus pensa. Então, às vezes, Deus diz algo para você, ou diz algo para a igreja, ou para a sua família, ou whatever. E aí você fala, poxa, mas não se cumpriu ainda, Senhor, agora que era a melhor hora. Não era a melhor hora daquilo se cumprir, naquele tempo, porque Deus sabe a melhor hora. Aquilo que nós achamos que é o melhor tempo para Deus fazer determinada coisa na vida da gente, de repente não é. Se Deus cumprisse na minha vida ou na sua vida determinadas coisas que Ele prometeu lá atrás, naquele tempo que você queria, você ia desperdiçar aquela bênção. Às vezes eu e você não estávamos preparados para lidar com uma bênção de Deus cumprida num determinado tempo. Então Deus dividiu a profecia em 3 períodos. Do dia em que sair a ordem, você conte 7 semanas. 7 semanas de ano. 7 vezes 7, 49 anos. E aí você vê esse tempo de reaprendizado, o povo de Deus, o povo de Israel, tendo que se readaptar com a ideia de servir a Deus e mesmo com a ideia de ser um povo livre. Eles tinham que se readaptar a essa ideia. E aqueles 49 anos estavam passando. Agora escute isto. Verso 4: todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Israel. Debilitava as mãos do povo de Israel. E inquietava-os no edificar. Será que é só na minha Bíblia que está escrito isso que eu estou lendo aqui? Ou está escrito na sua Bíblia também isso? Olha como que o diabo trabalha, gente. O diabo ataca de dentro para fora. E se nós não tivéssemos profecias na Bíblia para lermos? De dentro para fora, o diabo plantou um vírus dentro. É aí que entra a voz profética. Leia Ageu. Olha, vocês estão morando em casas boas, estão deixando a casa de Deus destruída. Construa a casa. A glória da última casa será melhor do que a primeira, ou maior do que a primeira. Leia Ageu para você entender isso. Verso 5, presta atenção, não acabou a surpresa não. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Olha isso. Aquela corja, alugaram conselheiros, pessoas que vinham para dar conselhos para frustrarem os planos do povo de Deus. Opa, vem cá. Leia. Então o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e os inquietava, impedindo-os de edificar, e assalariaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano por todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Jesus. Então escuta o que eu vou te falar. Não é todo mundo que vem te dar um conselho. Por isso tem cuidado para quem que você anda pedindo conselho. Porque não é todo mundo que vai te dar um conselho, que vai dar um conselho para você acertar ou vencer. Algumas pessoas vão propositalmente te dar um conselho para te destruir. Esse espírito existe ou não existe? Pessoas que vêm a você e vêm te dar uma dica, um conselho, uma sugestão, porque elas querem que você caia com elas. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos todos os dias de Ciro. Meu Deus do céu, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. Agora olha isso, Ciro 539, Dario 521, quem é bom de matemática aí? 39 com 20, 29, 28 anos. Então olha só, o tempo perdido, pastor Marcelo, 28 anos de tempo perdido.
de Ciro a Dario, porque dentro do povo de Deus tinha um vírus. Tinha um espírito implantado dentro, para minar a estrutura de dentro para fora. Está entendendo agora por que Deus não pode cumprir determinadas coisas na vida do povo de Deus de repente? Por que Deus trabalha em ciclos? Deus diz algo, aí aquilo passa um tempo, meu Deus, mas Deus falou, eu achei que era o que ia cumprir a semana passada e tal, achei que era, melhor dizer, na semana seguinte e tal, aquilo passa um ano, às vezes 2, 3, 5, aí de repente vem um outro ciclo de Deus. Por que Deus age assim? Porque Deus sabe que de outra forma nós desperdiçaríamos todas essas maravilhas que vêm acompanhadas das palavras proféticas.